Homem coloca fogo em casa errada ao tentar matar vendedor acusado de estuprar uma criança. Mas exames foram feitos e provaram que a menina não sofreu nenhum tipo de abuso. Professor baleado em Viana deixa o hospital e agora se recupera do susto que passou. Ele foi confundido com um traficante e acabou sendo vítima de criminosos. Incêndio que destruiu carreta em Ibatiba pode ter sido de cunho proposital. O veículo pegou fogo pouco tempo depois de bater em um carro de passeio. Uma mulher grávida de 6 meses acabou morrendo na batida. Em Vila Velha, moradores de um condomínio levaram um susto depois que um bandido invadiu o local para fugir da polícia. Até o helicóptero da PM participou da perseguição. Polícia interrompe confronto entre traficantes e apreende armas em Cachoeiro de Itapemirim. Sobe para 36 o número de pessoas com malária no Espírito Santo. Um homem morreu no norte do estado. Uma força-tarefa foi montada pela Secretaria de Saúde para controlar o avanço da doença. E daqui a pouquinho a gente te mostra as baladas que vão agitar a noite de hoje na Grande Vitória. Novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. A gente volta rapidinho. Olá, boa noite. A gente começa com um caso curioso e extremamente grave. Um suposto boato quase terminou em tragédia em Viana. Uma criança disse ter sido estuprada por um morador da região, um vendedor. Mas só que exames foram feitos e desmentiram o que a menina disse. Mesmo assim, o pai da criança atirou 3 vezes no acusado de estupro. O atirador ainda incendiou uma casa por engano, achando que era a residência do vendedor. Um cômodo inteiro da pequena casa da dona Wanda foi consumido pelo fogo. A verdureira de 56 anos mostra a Bíblia que ela segurava no momento em que o homem chegou armado e incendiou o imóvel, que fica no bairro Ipanema, em Viana. Ele estava transtornado, ele não fez nada comigo, ele botou fogo na casa errada. Ele pediu para a senhora sair ou o fogo começou? Não, filho, quando eu saí ele já estava com a arma em cima de mim. Quando eu me dei pro pé ele estava com a arma, ele olhou que era eu e me empurrou só. E falou que nada, só empurrou só. E eu saí. E o fogo já estava... Não, aí ele tirou fogo. Mas a casa da dona Wanda não era o alvo do criminoso, que é pai da menina que disse ter sido estuprada. O homem, identificado como Maico Vitorino, procurava o vendedor Mauro Miranda, de 33 anos, que, segundo a família dele, é alvo de boatos levantados por uma criança de 9 anos. A questão é porque a menina é muito mentirosa. E aí nós falamos com a mãe dela que ela precisava de ajuda psicológica, porque uma criança fazer tudo isso não é normal. A criança faz arte, mas fazer essas coisas assim... A esposa afirma ainda que no fim da tarde dessa sexta-feira, Mauro e a criança foram até o DML de Vitória e passaram por exames que apontaram que não houve abuso sexual, apesar da denúncia. Foram feitos exames essa madrugada e não ocorreu, não teve agressão sexual, não teve. Nada, não tem, porque nem assim, e não tem a intimidade de pegar a criança no colo, nenhuma. O homem foi atingido por 3 tiros, 2 no braço direito e 1 no tórax. Ele foi socorrido pelos próprios policiais que atenderam a ocorrência e durante essa tarde passou por uma cirurgia, mas ainda não foi possível atualizar o estado de saúde dele. O caso foi encaminhado aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Vitória. O acusado foi preso em flagrante dentro de um ônibus próximo ao Ceasa. Ele também prestou depoimento e seguirá para o sistema penitenciário. A família, em meio às ameaças que tem recebido da comunidade onde mora, faz um apelo para que todos tenham cuidado ao propagar informações sem antes confirmar o que aconteceu. Mas a população fala que vai linchar. Eu recebi várias coisas pelo WhatsApp que eles vão linchar, vão matar meu marido, vão botar fogo na minha casa. Peço à população que rever os conceitos, porque o Mauro, ele não é um pedófilo, ele não é. E isso eu tenho certeza. Que coisa, né? O atirador foi autuado por tentativa de homicídio qualificado. Ele vai ser encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Quanto ao suposto abuso sexual, o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil. A polícia vai investigar se o incêndio que destruiu uma carreta ontem à tarde em Ibatiba foi de cunho proposital. O Corpo de Bombeiros encontrou indícios de que alguém colocou fogo no veículo. A carreta invadiu a contramão e bateu em um carro de passeio. Uma mulher acabou morrendo. Esse vídeo feito com o celular mostra a carreta em chamas. O acidente aconteceu na BR-262, na altura de Ibatiba, região do Caparaó. Quem passava pelo local parou para ver a cena. A carreta invadiu a contramão da pista e atingiu em cheio um carro de passeio que seguia no sentido contrário. O telespectador Júnior Falcão passava pelo local e registrou um dos veículos em chamas. Estava vindo de Vitória sentido para onde eu estou vindo aqui, tirou fora do radar, aí foi tirar fora, não, freou, né, para não passar correndo no radar, a carreta deu uma escorregada e atropelou um carro do lado de lá na pista. Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros disse que vai investigar se o fogo na carreta, logo após o acidente, foi provocado por alguém. No carro de passeio estavam 3 pessoas. Uma delas, uma mulher que morreu no local do acidente. Ela estava grávida de 6 meses. Os outros ocupantes, um homem e uma criança, ficaram feridos e foram levados para o pronto atendimento de Ibatiba. Já na carreta estava apenas o motorista. Ele se machucou e também precisou ser socorrido. Professor de artes marciais baleado por engano em Viana deixa o hospital, mas a bala que atingiu a vítima continua alojada no ombro. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem e contou o que aconteceu. Ele disse que estava no lugar errado e na hora errada. Aos poucos, o José Nilton consegue andar e sorrir. O professor de artes marciais de 35 anos se recupera depois do susto que passou. Ele voltava para casa no bairro Nova Betânia, em Viana, quando foi surpreendido por criminosos que atiraram contra o carro dele. Um dos tiros atingiu as costas de José Nilton. Eu sempre ando devagar dentro dos bairros, né? Devido a alguém atravessar na frente, criança, então estava devagar, só que eu estava com os vidros fechados e o rádio ligado. Quando eu virei na curvazinha para entrar para casa, eu não escutei nada, eu só vi que eu caí no banco e perdi o controle do carro. Que eu olhei e estava ensanguentado, eu falei, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Tudo aconteceu por volta da meia-noite, quando José Nilton voltava da academia para casa. Os atiradores seriam traficantes do bairro que confundiram um professor de artes marciais com um integrante de uma gangue rival. Ao perceberem o erro, os criminosos obrigaram o motorista que passava pelo local a socorrer o professor. Ainda assustado, José Nilton relembra os momentos de desespero. Quando eu saí do carro, eles viram que eu era morador, ele falou, não, é morador. Aí eu vinha passando um carro na frente, eles pararam o carro na frente e obrigaram essa pessoa a me socorrer. Entendeu? Obrigaram a me socorrer para levar para o hospital. O carro de José Nilton foi parar no quintal dessa casa. Nele ficaram as marcas dos tiros. Foram cerca de 8 disparos, mas somente um atingiu o professor. Os médicos optaram por deixar a bala nas costas de José Nilton. É que o local atingido fica muito próximo à coluna, uma região extremamente delicada, e uma cirurgia pode comprometer o movimento dos braços. Porque ela está muito próximo da coluna, né, e por ser uma cirurgia de risco, eles optaram em não fazer a cirurgia, não retirar a bala. Agora, recuperado, José Nilton quer voltar à rotina e hoje com a certeza de que nasceu de novo. A vida que segue, foi só um susto mesmo, foi um engano, né? Passei na hora errada, no momento errado, infelizmente, mas graças a Deus está tudo certo. Os criminosos que atiraram contra o professor ainda não foram identificados. A polícia investiga o crime. Bandido invade condomínio em Vila Velha para fugir da polícia. Viaturas cercaram o local e moradores se assustaram com a cena. Até um helicóptero da PM participou nas buscas ao criminoso. Esse vídeo postado na internet mostra os policiais entrando no condomínio. Moradores correm com medo. Os caras andam atrás do bandido. Se pegar, tira. Essa varredura aconteceu logo depois de uma perseguição do lado de fora. Militares faziam um patrulhamento de rotina em Coqueiral de Itaparica quando perceberam que o motorista de um carro acelerou ao ver a viatura. A polícia foi atrás e prendeu 2 homens que estavam no veículo. Uma arma foi encontrada com eles. O terceiro ocupante do carro fugiu para dentro do condomínio. Por isso, as buscas. Até o helicóptero da PM ajudou.
houve troca de tiros. A gente está comendo, tiroteio tudo aqui na entrada da segunda etapa. Assustados, moradores correram e se trancaram dentro de casa. O criminoso que invadiu o condomínio ainda não foi localizado. Troca de tiros no sul do estado termina com a prisão de 7 pessoas. Os integrantes faziam parte de um grupo chamado Bonde do Eucalipto, conhecido por comandar o tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim. Com os criminosos, sendo 4 adolescentes, a polícia encontrou várias armas. Os militares foram chamados depois de uma intensa troca de tiros entre traficantes de gangues rivais. A polícia também precisou atirar. Um homem acabou baleado nas 2 pernas. Os envolvidos no confronto foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro. Sobe para 36 o número de pessoas com malária no Espírito Santo. Um morador de Vila Pavão, no norte do estado, morreu com suspeita da doença. A Secretaria de Estado da Saúde montou uma verdadeira força-tarefa para combater o avanço da malária no Espírito Santo. Já são 36 casos confirmados da doença no município de Vila Pavão, no noroeste do estado. Uma pessoa também já morreu com suspeita de malária. Nós estivemos lá, logo imediatamente que ficamos sabendo dos primeiros casos, nós fomos lá capacitar os profissionais que atendem na atenção primária, os técnicos, os médicos, enfermeiros, enfim, toda a equipe que está na linha de frente para o atendimento desse paciente. A doença é transmitida pelo mosquito prego, mas o parasita da malária não existe no estado. A principal suspeita para o surto é que uma pessoa tenha vindo infectada do norte do país. Até porque o parasita da malária que está circulando lá, que é um parasita que não tem no Espírito Santo. Ele tem na região amazônica, ele tem na região norte. Então, nós estamos aí pesquisando para saber qual foi o caso original que propiciou, mas tudo indica que é uma malária e é um parasita que veio de fora do estado. Esse é considerado o primeiro surto grave de malária aqui no estado. Mas apesar dos altos números de casos confirmados com a doença, a Secretaria de Estado da Saúde afirma que não há motivos para pânico. Não temos nenhum motivo até agora para achar que esse surto de malária ali, que tem como centro a Vila Pavão, seja um surto que se espalhe pelo estado. Ao contrário, não tem nenhum motivo de pânico da população. Nós vamos controlar ele ali dentro do mesmo território e a nossa expectativa é que controla e desapareça. Febre, dor de cabeça e vômito são os sintomas mais comuns da malária. Ainda não existe nenhuma vacina contra a doença, mas a população pode se proteger do mosquito transmissor. A população que estiver sentindo febre, dores, náuseas, que são características assim de dengue, de zika, de chikungunya, quando procurar um médico e tiver viajado para essa região norte, é recomendável, é necessário que diga ao médico que eventualmente esteve viajando numa área dessa que é endêmica de malária, porque isso ajuda o médico a poder rapidamente fazer o diagnóstico da doença. A insegurança em Manuel Plaza, na Serra. A população reclama dos constantes assaltos e furtos que têm acontecido na região. Essa semana mesmo, 2 pessoas foram baleadas em uma rua do bairro, o que aumenta ainda mais a sensação de medo. As ruas pacatas do bairro Manuel Plaza, na Serra, infelizmente não são sinônimo de tranquilidade. É que por aqui o medo provocado pela insegurança tem mudado a rotina dos moradores. A gente está sujeita a ser surpreendida e até morta na calçada. Para eles assaltarem aqui não tem horário, é de manhã, é de noite, é de dia, a hora que der oportunidade para eles estão agindo. São assaltos constantes, furtos e as pessoas reféns dentro da própria casa. Dá 8 horas da noite e você não vê mais ninguém na rua, a rua fica deserta. Então o que acontece? Se você chega de carro, você tem que rodar o bairro para ver se não tem alguém vindo atrás de você. Você tem que olhar em frente à sua casa se não tem ninguém passando. Essa aqui é a Associação de Moradores. Há cerca de um ano atrás, a comunidade deixou as chaves desse lugar com alguns policiais, para que durante o patrulhamento eles passassem por aqui e usassem toda a estrutura, que conta com banheiros, cozinha. O problema é que os policiais vieram algumas vezes e aí a comunidade acabou pegando essas chaves de volta, já que o patrulhamento não estava acontecendo.
O Carlos é o presidente da Associação de Moradores e diz que o bairro tem algumas características que acabam deixando o lugar mais atraente para os criminosos. Esses lotes vagos, por exemplo, têm servido de esconderijo para os ladrões. Nós temos um bairro aqui com 9 acessos, né? Entrada de acesso da norte-sul para dentro do bairro. O procedimento que nós fizemos foi mandar um ofício para a prefeitura solicitando o fechamento de 5 ruas. Já diminuiria aí bastante, né? Nós temos o terminal Carapina aqui também, que ajuda nesse lado aí, que passa milhares de pessoas todos os dias e acaba entrando no nosso bairro e cometendo os delitos aqui dentro do bairro. Essa preocupação da comunidade cresce na medida em que as ocorrências se tornam cada vez mais graves. Na noite da última quinta-feira, 2 suspeitos foram baleados em uma das ruas do bairro. Os atiradores ninguém sabe quem são, mas os rapazes feridos estariam promovendo arrastões e foram surpreendidos por um Corolla prata, de onde partiram os tiros. Um deles foi atingido na perna e socorrido por uma ambulância. O outro, como mostra essas imagens de um circuito, foi baleado na cabeça, chegou a ser socorrido, mas morreu em seguida. Uma noite de pânico que ninguém deseja viver. E é por isso que a população volta a fazer um apelo. Eu espero que o poder público venha fazer a parte deles, porque nós fazemos a nossa, que é pagar nossos impostos. Está difícil. E a gente precisa de socorro urgente. Junto com a comunidade, né, a gente pode se juntar e ver qual o caminho que possa ser resolvida essa situação. Que situação, né? E nós entramos em contato com a Polícia Militar, que pediu que a liderança comunitária agende uma reunião com o comando da 5ª Companhia, para conversar sobre as ações que estão sendo desenvolvidas no bairro. O telefone é esse aí, anota aí, 3241-5106. 3241-5106. A seguir tem as dicas de baladas, né, para o restinho de sábado e domingo. A gente volta daqui a pouco. De volta e direto com as opções de festas para você curtir o sábado. É hora da nossa agenda cultural. Daqui a pouquinho, às 10 da noite, tem música boa em Vila Velha. Paula Toller apresenta o novo show Como Eu Quero. Eu só queria te lembrar. O show acontece na área de eventos do Shopping Vila Velha. Eu estava errada e você não tem que me perdoar. Novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Hoje, às 10 da noite, também tem show. E é do cantor de funk MC GW, na Nova Clube, em Vitória. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em passo, vai em passo, vai em passo. Tô com medo de te procurar, tô com medo de não aguentar. E tem sertanejo na Boate Woods. João Felipe e Rafael comandam a festa a partir das 11 da noite. Você está, não me deixe jogado no bar. Fico bem se estiver com você. Me ajude a parar de beber. Elas estão partindo a vera pro altar. Domingo também é dia de diversão. Xande de Pilares anima a feijoada do João na Chácara Flora. Hoje ninguém manda nelas. E o que seria sem elas? E você, quer rir um pouquinho? Hoje e amanhã vai rolar a comédia musical Lisa, Lisa e Eu. Eu e o pianista Rafa Marão vamos relembrar com muita alegria os grandes clássicos da diva da Broadway, Liza Minnelli. Hoje às 9 da noite e amanhã às 6 da tarde no Teatro da UFES. I have never felt closer to Mom. E a dica de filme para o final de semana é o Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo. Yeah, I am. Um ano após a morte da mãe, Sophie está prestes a reinaugurar o hotel, agora totalmente reformado. If she hasn't done that all her life. We can't tell anybody about the baby yet. I just told Bill. Yeah, and I told Harry. I told many people. Mamma Mia.
E a gente fica por aqui. Tenham todos uma excelente noite e um ótimo domingo. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errada e você não tem que me perdoar. Mas também